Ao longo de seus 22 quilômetros de extensão, o rio São Bartolomeu carrega as marcas da degradação causada por anos de ocupação desordenada em sua bacia. O desmatamento, aliado à poluição por lixo, esgoto e agrotóxicos, causam profundas transformações em seu ambiente natural. A vegetação, empobrecida pelas constantes agressões, não tem chance de se recompor, e o assoreamento do leito do rio tem se agravado a cada ano, tornando as águas do rio São Bartolomeu impróprias para consumo humano. O principal manancial da capital do Brasil pede socorro. O objetivo do projeto Rio São Bartolomeu Vivo é contribuir para que essa realidade seja revertida. Para tanto, serão recuperados 500 hectares de áreas degradadas por meio do plantio de 1 milhão de mudas nativas do Cerrado. Todo o processo é realizado com a participação direta das comunidades que vivem na região. Esse projeto começou em 2010, nós estamos em 2012, nós já produzimos 297 mil mudas e já recuperamos 177 hectares, né? Nós vamos continuar perseguindo essa meta, né? Mas lembrando que a produção de mudas nativas do Cerrado é um processo que não dá para fazer ele como um processo industrial, quer dizer, existe mudas de longo crescimento, de médio crescimento, né, de rápido crescimento. Então, dependendo das espécies, né, então acho que a gente vai precisar de um tempo maior. O projeto ele trabalha tanto com comunidades de assentamentos e comunidades rurais, quanto com proprietários rurais na região do São Bartolomeu. Em geral, os proprietários de terras estão envolvidos na execução do plantio, auxiliando algumas vezes com mão de obra ou com equipamentos e auxílio na logística. E quando o trabalho é feito com alguma comunidade que tem uma articulação, capital social articulado, a gente envolve a comunidade também na execução do plantio. O plantio ele é feito a partir de um diagnóstico inicial que é feito na área. A gente faz um diagnóstico ambiental para avaliar o nível de degradação e as intervenções a serem feitas para a recuperação. As mudas são selecionadas então com base nas características do local que vão ser inseridas, passam por um processo de rustificação ainda aqui no viveiro e depois são transportadas em caminhões até o local de plantio. A produção de mudas ela é feita por uma equipe que trabalha aqui no viveiro, que são 2 viveiristas e um técnico. E eles fazem todo o trabalho, desde o enchimento do saquinho, semeio, a manutenção depois da muda e até o momento dela ir para o campo. Os agricultores aqui da região, eles trazem essas sementes e conforme a quantidade de sementes que eles trazem, depois eles pegam mudas. As comunidades já estão pré-selecionadas, né? Já foi feita uma seleção das áreas exatas onde o plantio vai ser realizado. Uma vez isso sendo feito, depois é realizado todo o trato, né? Preparação da terra, adubação. Aí são utilizadas máquinas, né? Tratores que ajudam a fazer a roçagem e a abertura dos berços ou os sucos. E após isso, então, é feita a adubação. Uma vez sendo feita a adubação, a gente realiza o plantio. O plantio de mudas requer alguns cuidados. Tudo começa com o preparo do solo. É feita a roçagem para diminuir a incidência de capim. Depois, são abertos os berços
de modo que a terra fique fofa para facilitar o crescimento das raízes. Dentro do berço é inserido adubo. Em seguida, a muda é retirada do recipiente. É preciso ter cuidado para não desfazer o torrão e não causar estresse ao sistema radicular da muda. O passo seguinte é cobrir com terra e proteger a base com capim ou folhagens para manter a umidade. O processo é finalizado com uma capina de coroamento para evitar que o capim cresça e abafe a muda. Cada etapa do processo é executada com esmero pelas equipes dos 3 centros de recuperação ambiental, que enfatizam a importância da manutenção e do processo de produção de mudas. Fogo é um grande problema, né? Principalmente na época da seca. Se pegar um fogo, então tem que manter acero, né? As áreas onde dá para fazer acero é ideal que tenha o acero sendo feito. Roçagem das mudas, né? Principalmente também, fazer um coroamento nas mudas. E o animal, com certeza o animal, um grande problema é o boi, né? Se o boi passar na área, ele vai ver aquela muda verdinha ali, ele vai querer dar uma bocanhada na muda, né? Então o ideal também é que as áreas estejam isoladas de animais para que a muda tenha o sucesso realmente do crescimento. Então nos meses de maio e junho, normalmente a gente está trabalhando com o preparo de substrato e enchimento dos recipientes. A gente trabalha, no caso aqui, com tubetes e saquinhos. A gente já começa a trabalhar a semeadura de algumas espécies que a gente já tem disponível em estoque. E durante esse período também é o pico de produção de sementes no cerrado. Então, nesse período a gente vai estar também com a equipe concentrada na coleta de sementes de espécies nativas do bioma cerrado. E aí essas sementes vão ser trazidas para o CRA, onde vão ser beneficiadas, parte vai ser armazenada e parte vai ser semeada. Então, até o mês de setembro a gente tem uma produção expressiva em termos de espécies e de quantidade de sementes. E aí nesse período a gente vai fazendo gradativamente a semeadura das espécies que vão sendo coletadas. Sim, o ideal é que as comunidades abracem isso, né? Como se fosse realmente um plantio que eles tivessem realizado. Quando os plantios são feitos isoladamente, em uma propriedade ou outra, o proprietário ele se conscientiza, mas o efeito a gente vê que é menor. E depois de 2 anos trabalhando nesse projeto, a gente percebe que parte do projeto tem que ser assumido pelas comunidades, né? Eles têm que participar desde a coleta de semente, da produção de mudas, do plantio e depois do cuidado do que foi plantado. Então eles têm que assumir parte disso. E dessa forma a gente entende que vai ter um envolvimento maior, uma conscientização maior. As pessoas precisam saber que a muda é um bebezinho que precisa de cuidado para poder crescer, né? E se não tiver esse cuidado, pode ser que ela não complete seu ciclo, né? De virar uma planta adulta, produzindo semente, né? Olha, isso é um ato muito importante. Falta muita conscientização das pessoas, né? Que estão precisando ser conscientizadas demais da conta. Tem muitas pessoas, a gente está fazendo e às vezes uns estão destruindo, estão achando que aquilo é em vão. E não estão pensando no futuro, né? Em futuro alguém vai pagar muito caro por isso. Muito importante a gente plantar, cuidar, né? Não só chegar e plantar, né? Tem que plantar e cuidar e ter carinho também por aquilo. Tem que ter interesse, né? Que muitas pessoas não têm, mas a gente está trabalhando. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Para o projeto Rio São Bartolomeu Vivo, tão importante quanto plantar árvores é despertar a consciência da preservação ambiental nas populações que vivem na região, uma vez que os benefícios trazidos pelo projeto só irão se perpetuar quando cada um de nós levantar a bandeira da preservação e sustentabilidade. Junte-se a nós, a natureza agradece.